orando, é você que está contribuindo, que mantém essa obra funcionando lá. Por isso eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28. Nós vamos estar ministrando os versículos 16 até o 20, mas eu vou me adiantando aqui. Você sabia que todo ser humano, ele pensa e age em função de um conjunto de informações e experiências que recebeu ao longo da vida? Você sabia disso? E estas informações, elas geram na gente conceitos, elas geram na gente estilo de vida e comportamentos. E este processo chama-se educação. Ou seja, todos nós, educação não é só aquilo que você aprende na escola. É um conjunto de informações que chega até você e geram em você uma forma particular de ver o mundo e interagir com ele. Todos nós somos resultados do que aprendemos, sejam hábitos bons ou hábitos maus. O homem, o seu comportamento e as suas relações com o mundo está diretamente relacionado com a educação que ele recebeu. Você é o resultado do que aprendeu durante a sua vida, e sejam virtudes, sejam problemas que você carrega. Agora pergunta, você olha para o mundo hoje, você vê um mundo tão complicado, é sinal que o nosso processo educativo, ele também é complicado. Nós estamos aprendendo coisas que estão dificultando as nossas vidas uns com os outros, dentro de sociedade, família, nação, nações da terra. O que está acontecendo? Será que existe uma educação ideal? Mas quando eu olho para a Bíblia, o texto esse que nós vamos ler agora aqui, diz assim a palavra de Deus: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amados, esse texto, ele nos coloca dentro da perspectiva da visão do reino de Deus para a terra. Vou colocar mais aqui, vou traduzir numa linguagem pedagógica. Esse texto nos coloca dentro de uma perspectiva educacional, pedagógica, do reino dos céus aqui na terra. E é interessante que você pergunte, mas o que é então educar? Educar é um processo de transmissão de conhecimentos que visa proporcionar condições básicas para o indivíduo compreender e interagir com o mundo que está ao redor dele. No sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos para outra geração. Mas qual é a origem da educação? Veja só, a palavra de Deus ela é simples e ela trabalha pedagogicamente para a nossa compreensão. Veja que Deus, quando Ele cria a terra, Deus decidiu, num certo momento da sua autoridade, do seu poder, da sua presciência, Deus decidiu criar um planeta chamado Terra. E Deus disse, como esse planeta vai funcionar? Então Deus ele estabeleceu um modo de funcionamento do planeta Terra. E é interessante que Deus vai funcionar lá como é no reino dos céus, aqui nos céus. E Deus começa a preparar o ambiente da terra para isso. Deus prepara todas as condições e Deus cria nesse ambiente aqui um jardim. E digo, vou colocar lá um ser que eu vou criar, porque lá é a extensão do reino dos céus. Então tudo lá vai funcionar conforme funciona aqui no reino dos céus. Então o reino dos céus aqui, assim como lá, será um reino santo, será um reino de verdade, um reino de justiça, um reino de sabedoria, um reino de paz, um reino de graça, um reino de misericórdia. E essas condições gerarão um ambiente para todo ser que nós vamos colocar lá,
eles serem plenamente abençoados e desenvolverem plenamente os seus potenciais também. E só que esse ser vai viver lá em plena comunhão com os céus, em plena comunhão com o seu Criador. Então Deus disse, então céu e terra serão uma mesma coisa, de tal maneira que as pessoas que estiverem vivendo lá, elas estarão vivendo num ambiente que é a reprodução do que acontece aqui no céu. É interessante que quando Deus faz a terra, Deus planta um jardim, e diz, esse jardim vai ser a sala de aula, onde eu vou instruir o ser que eu criei, nos valores e nos conceitos do reino dos céus. E Deus cria Adão e coloca ele lá e começa a dar instruções para ele, para que ele entendesse quais são os valores que deveriam perpetuar em toda a criação aqui na terra. E Deus todo dia visitava Adão para entender como ele estava indo nos progressos dele em relação ao entendimento e à aplicação dos valores do reino de Deus. Então, todo dia, Deus chegava para Adão para entender como é que estavam as lições, como é que ele avançava na compreensão e na ação como um agente do reino dos céus aqui na terra. Isso é maravilhoso. E Deus sabia que para ele ser o governante aqui da terra, ele precisaria não só de instruções, mas a vida dele tinha que também ter características daquele que governa todo o universo. E para isso Deus colocou em Adão a sua imagem e também a sua semelhança. Adão tinha todas as condições para o pleno desenvolvimento e para desenvolver um governo baseado na instrução que ele recebeu, de tal maneira que o governo aqui da terra seria tão abençoado, tão cheio de paz, tão cheio de glória, tão santo como é o governo do nosso Pai Celestial nos céus. Você está entendendo? Dê um amém se você está entendendo. Eu quero que você entenda isso. Mas é interessante que Adão falhou. O primeiro educador que Deus criou, e a primeira aluna que ele teve, ele falhou. O Senhor, diz a palavra de Deus em Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja só, então o projeto de governança da terra estava comprometido, porque Adão abandonou os valores do reino de Deus e resolveu dar ouvido a uma outra voz que falava também no jardim. E a partir daí o Senhor define, decide, estabelece, toda a terra, Adão, tornou-se maldita por causa de ti. Porque ele deu espaço para um governante ilegal assumir o governo aqui da terra. Por isso que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Isso está no livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz que o mundo jaz no maligno. Porque o homem cedeu a governança do mundo. E a governança do mundo não se faz apenas com armas, não se faz apenas dentro da política, mas se faz através de valores morais, valores éticos, valores que Deus estabeleceu, valores perfeitos, mas valores outros entraram aqui, de tal maneira que o mundo é governado por valores e crenças. Então, aonde entra valores que absorvem o engano, a corrupção, a violência, a imoralidade, então tudo vai ser permeado por isto. Então veja que há um reino ilegal reinando na terra, mas esse não era o projeto original de Deus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus ele chega aqui na terra e ele é um governante legal, porque ele é o Filho de Deus, e ele veio e começa o seu ministério na terra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então veja só, um reino é um governo que tem sua justiça, tem leis, tem processos educativos, tem muitas coisas que um reino ele implanta porque faz parte da governança de um reino. E Jesus Cristo veio trazer o reino de volta. E ele começa o seu ministério declarando exatamente o que ele veio fazer aqui na terra. Um reino, ele é educador. Então Jesus veio novamente trazer os valores do reino dos céus aqui para a terra. E se todos os homens hoje da terra aceitarem a Jesus, aceitarem os valores do reino, amados, não tem mais guerra, não tem mais miséria, não tem mais... as coisas mudam completamente. E foi o que Jesus veio. Amados, o que a terra precisa é de uma governança segundo os padrões do reino de Deus. Por que nós estamos orando pelo Brasil? Porque, amados, nós entendemos que a nossa nação, ela adquiriu modelos de governança que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ela adquiriu modelos de justiça e pratica modelos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós tornamos uma nação do engano, a nação da corrupção, a nação da prostituição, a nação da imoralidade, a nação que luta para ter ideologia de gênero, a nação da violência, do sangue derramado. Que é isso? São outros valores que estão operando aqui. Mas Jesus Cristo veio e declarou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu e você estamos aqui hoje porque nós ouvimos esta voz e nós nos submetemos a ela e dizemos: quem é o rei deste reino? É o Senhor Jesus. E um dia nós aceitamos Jesus em nossas vidas, porque nós queremos ser guiados por Ele, porque nós queremos ser guiados pelos valores eternos do reino de Deus. Mas quando nós olhamos para esta palavra aqui, Jesus Cristo, ele estava no ambiente, ele já havia morrido, ressuscitado, e ele está agora com seus discípulos, dando algumas instruções para eles. E Jesus Cristo disse: ide e ensinai, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Eu disse no início aqui, que esta palavra nos coloca na perspectiva pedagógica, educacional do reino de Deus para a terra. Nós, às vezes, olhamos o Evangelho como uma coisa muito pequena, ou melhor, como segmentada. Mas Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho do reino. E essa palavra aqui que acabamos de ler, Jesus Cristo está nos mandando agora, como igreja, comissionada, para que nós fizéssemos discípulos em todas as nações. Mas o que significa isso? Significa que Deus nos deu um comissionamento para nós educarmos as nações nos valores do reino de Deus. Porque quando você educa uma nação nos valores do reino de Deus, essa nação ela muda. Era como acontecia com a nação de Israel, quando eles estavam bem com Deus. Era uma nação que era uma referência para todo mundo, em tudo. As pessoas iam para Jerusalém para entender o que estava acontecendo lá, para serem ensinados, porque os valores do reino de Deus estavam lá. O que o mundo precisa hoje não é de boa política, não é de boa economia. O mundo precisa hoje, o Brasil também, São José dos Campos também, é o reino de Deus operando na terra. E nós, como igreja, amados, temos que serem anunciadores que o reino de Deus está próximo, que Jesus veio, que Jesus implantou o reino e nós agora somos embaixadores dele. E aonde nós andamos, nós declaramos: o reino de Deus chegou. Receba Jesus, porque o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou. E participar da ceia é você dizer que você está comprometido com Jesus Cristo, você está comprometido com o reino e você está comprometido em ensinar às nações aquilo que o reino de Deus se propõe. Quando eu mostro esses slides aqui, esses vídeos, eu estou mostrando para vocês serviços, ações de pessoas que se levantam para declarar para o mundo que o reino de Deus está próximo da pessoa, está ao alcance das pessoas. É tempo de nós, como igreja, retornarmos para a perspectiva bíblica,
que define a razão da nossa existência como igreja. Talvez você esperasse um culto onde todo mundo pula, todo mundo faz isso, mas o que o Espírito Santo me deu é exatamente isso. Chame a minha igreja de volta para a perspectiva do discipulado das nações. Amados, nós temos que voltar para o projeto de Deus. Se nós quisermos ver uma cidade de São José mudada, não é um bom político que vai mudar, não é isso. O trabalho deles, apesar de ser intensivo, tem grandes limitações. É que por trás de cada um que está agindo, tem valores de reinos operando. Então, por trás de um político, tem valores de reino operando lá. Por trás de um magistrado tem, por trás de um professor universitário tem, por trás de um professor de creche tem, por trás de muita gente que tem funções expressivas na sociedade, elas estão funcionando baseada num conjunto de valores de um reino que domina sobre elas. E o Senhor Jesus está dizendo, eu chamei a minha igreja e disse que nada pode pará-la. As portas do inferno nem prevalecem contra ela. Avance, minha igreja, e declare que o reino de Deus chegou. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi para colocar em nossas vidas e também agora em nossas mãos um selo de justiça. Aonde uma pessoa recebe Jesus, ela recebe um selo de justiça que a habilita a fazer parte do reino de Deus. A morte de Jesus foi exatamente para isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, amados, porque na realidade, quando nós somos convidados a entrar no reino dos céus, você pode gostar do reino dos céus, decidir entrar no reino dos céus, mas lembra que o reino dos céus é um reino de justiça, é um reino santo. Aí você chega na porta do reino, você diz, eu quero entrar, mas você não tem credencial por si mesmo para entrar. A sua boa intenção não é credencial. As suas boas obras não te dão credenciais para você entrar. Porque é um reino santo, é um reino de justiça. Porque nós todos fomos feitos pecadores em Adão. Mas como fazer para entrar no reino de justiça? Somente quem tem o selo de justiça. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o meu preço, o teu preço, a minha condenação, a tua foi rasgada, e Ele libera para nós selos de justiça. E agora nós temos acesso ao reino de Deus. Agora, esse gesto de Jesus é um gesto de amor. Então o que Ele espera agora é que cada um de nós nos levantemos motivados pelo que Jesus fez por nós, nós assumamos esse comissionamento e saiamos para ensinar as nações. Olha que a tarefa é grande, ensinar uma nação. Às vezes ensinar dentro de casa 2 filhos já é complicado, mas Jesus disse assim, vocês vão agora ensinar nações. É o que o Mário está fazendo lá em Angola. É o que nós estamos fazendo aqui, ainda que limitadamente, em São José dos Campos. Mas nós queremos aumentar o número das pessoas que estão dispostas a declarar que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e está apto a liberar selos de justiça para aqueles que recebem a sua palavra. Recebe essa palavra, meu irmão. É tempo de nós nos levantarmos. Nós estamos vendo um tempo em que nós nos transformamos em crentes de consumo. Nós gostamos de ir à igreja sempre esperando que alguma coisa nós vamos receber. Deus é abençoador e Ele vai te abençoar, Ele continuará te abençoando. Mas o que Deus nos chamou para ser é mensageiros. Deus nos chamou para que nós entregássemos mensagens para pessoas pequenas, pessoas médias, pessoas grandes, não importa onde elas estiverem, mas Deus nos chamou para isso. Fale para eles da minha graça, fale do meu amor, fale que tem selo de justiça para as pessoas que estão condenadas ao inferno. Amados, nós não podemos ser a geração do silêncio em relação àqueles que perecem,
Porque Deus nos deu um comissionamento para que nós pudéssemos discipular pessoas, discipular famílias, discipular nações. A igreja do Senhor Jesus, no tempo presente, eu falo agora no sentido geral, ela tem que se levantar e tomar posse desse comissionamento e entender que nós estamos aqui na terra para pregar o evangelho do reino até que Jesus volte, porque Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes. E Jesus espera que eu e você façamos isso. Você quer ver você se sentir mais alegre? Comece a pregar o evangelho para alguém. Você está muito triste, muito queixoso, faça uma visita para alguém que está precisando de uma ajuda. Não é assim, pastor Gerson? Se você está sentindo que a vida está toda errada, nada dá certo para você, comece a pregar o evangelho. Você vai descobrir que você vai ter uma outra perspectiva. Não é só para isso, mas você vai ver que tem efeitos sobre a sua vida física, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual. Deus colocou nos seus lábios uma palavra para abençoar alguém. Amados, todos nós aqui nesta igreja estamos habilitados. Deus colocou uma palavra de poder nos nossos lábios, em que quando você libera para uma pessoa, você liberta alguém de uma prisão, de um cativeiro ou de uma rota do inferno. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Eu tenho um grupo que eu tenho acesso, e esse grupo é da minha responsabilidade. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que parou de pregar o evangelho, nós estamos num culto de ceia, nós vamos sentar na mesa e cear com o Senhor. Que este momento seja um momento de retomada, seja um momento de reassumir o comissionamento que o Senhor Jesus nos deu, e que possamos levantar a nossa cabeça e dizer: a partir de hoje, o que depender de mim, aonde eu estiver, eu estarei pregando o evangelho para alguém. Estarei mostrando que o reino de Deus está próximo e todas as pessoas têm acesso em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas se a pessoa não quiser? Isso não é conosco. É o Espírito Santo que convence. Você não vai brigar com ninguém, não vai bater boca com ninguém. Você só vai dizer: Jesus te salva. Há um selo de justiça para a sua vida. É tempo, igreja, de nós nos levantarmos. É tempo de nós andarmos pela seara. A seara está madura. É tempo de grandes colheitas. Deus quer ver as nossas mãos cheias de frutos. Nós cantamos um hino dizendo: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e lá vão-se os dias. O que você tem nas tuas mãos para apresentar hoje para Jesus? Que frutos você tem do ano de 2020? Nós estamos na nossa última ceia. Que fruto você tem para apresentar ao Senhor Jesus hoje? Que fruto você tem? Estamos aqui na última ceia de 2020. Muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas estão levando marcas muito negativas nas suas vidas. Nós temos motivo de gratidão a Deus por este ano. Um ano que nos ensinou muitas coisas, porque o reino interferiu no curso desgovernado das famílias, da política, da economia, mexeu com tudo, para que a gente pudesse reavaliar o que nós estamos fazendo. Estamos entrando no caminho das grandes bobagens na família, governos, empresas e tudo mais. O Senhor Jesus fez a gente dar uma parada. Até hoje a gente olha assim, não gosta de usar esse negócio aqui. Não é realmente agradável, mas faz parte de um processo educativo que muitos não estão compreendendo. Mas é o reino interferindo no curso desgovernado do que está acontecendo nesse planeta Terra aqui. Amados, é tempo dos sentinelas se levantarem. É tempo dos atalaias se levantarem e começarem a declarar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo leva para os céus. Você está disposto a fazer isso? Nós vamos estar ministrando a ceia agora.